Bom dia, pessoal. Nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouco com alguns recursos importantes que podem ser encontrados no site principal do projeto FreeBSD, tá? O site do projeto ele pode ser acessado na URL www.freebsd.org, tá? Então a cara aí do site principal é essa que a gente está vendo agora, e ela tem várias informações que podem auxiliar não só o novo usuário, como também o usuário que já utiliza o sistema há algum tempo, tá? Então nós temos aí informações acerca de notícias recentes, né? Como a chegada de novos committers, relatórios importantes, lançamentos de novas versões, novas tecnologias suportadas em um release recém-lançado, bem como eventos que estão sendo realizados ao redor de todo o mundo, relacionados a BSD de forma geral, né? Não só FreeBSD, mas aos outros também, as variações que existem. Também nós temos notícias que envolvam FreeBSD de alguma maneira, tá? E por fim, nós temos aí alguns ports, né? Reportes, na verdade, de segurança, de vulnerabilidades e suas eventuais correções, tá? E por fim algumas erratas relacionadas ao sistema também. Bom, aqui na parte superior tem uma breve apresentação do projeto, o Beast, que é o mascote, né? O download do sistema e um informe sobre os releases, as versões que atualmente possuem suporte ativo. Tá? Então, atualmente, as versões que estão em produção e que possuem suporte são as versões 11.2 e 12.0. Tá? Nesse link também é possível verificar qual é o ciclo de vida do sistema. Isso é bastante importante para que você, novo usuário que eventualmente opte por instalar o sistema, saiba quais são as datas de suporte de cada um dos releases disponíveis, ou que estarão disponíveis em breve. Tá? Então é bastante simples de se entender. Se eventualmente você tem uma versão em uso e que não possui suporte, não é preciso se desesperar, o sistema disponibiliza atualização binária ou atualização via código-fonte, então é possível você trazer um release anterior que eventualmente não tenha mais suporte oficial para uma versão mais recente que disponha desse recurso, tá? Então essa página traz esse tipo de informação. Então, retornando aqui, nós temos um banner também que traz informações relevantes para novatos, né, como ele mesmo diz aqui, que cobre o aprendizado do FreeBSD, questões de suporte, né, traz informações importantes sobre projetos relacionados ao FreeBSD, como FreeNastro, OS e pfSense. E também uma coisa que é bastante importante para novos integrantes aí da comunidade, que é contribuir com o sistema de alguma forma, né? Não só financeiramente, mas efetivamente trabalhando com documentação, com desenvolvimento, enfim. Então é uma literatura aí bastante ampla que eu recomendo que vocês façam, tá? Então o FreeBSD ele completou 25 anos no ano passado, né? E ao longo desse tempo o sistema vem desenvolvendo alguns recursos importantes, e um deles, sem dúvida nenhuma, é o projeto de documentação oficial do sistema, que é o Handbook. O Handbook ele é um documento hoje que tem aproximadamente 700 páginas, quando a gente considera o formato PDF, tá? E a importância dele ele se dá pelo fato de que a gente não precisa criar uma concha de retalhos com vários tutoriais e várias documentações que a gente garimpa na internet. Tá? Ele traz informações desde a parte histórica do FreeBSD até iniciando pela instalação, passando pela utilização de ferramentas, apresentando os principais recursos nativos do sistema e entre outros recursos aí que vocês vão precisar utilizar à medida que vocês forem conhecendo e se aprofundando no sistema. Então
É imperativo que você conheça esse documento, que você utilize e que principalmente prestigie o trabalho que vem sendo desenvolvido com tanta qualidade, tá? Então, originalmente esse documento é fornecido no formato HTML, tá? Até porque é mais leve, bastante fácil de se indexar aqui, de encontrar aquilo que a gente quer, né? Observem aí que as seções são bem definidas e bastante diversificadas. Então, dependendo da sua necessidade ou da informação que você está buscando, você pode ir direto ao ponto, tá? No entanto, é bastante comum hoje em dia que a gente faça esse tipo de leitura em algum dispositivo, né, como um celular, um smartphone, um tablet, um Kindle, né, um leitor digital aí. Então, alguns outros formatos que a gente tem o hábito de utilizar acabam sendo facilitadores para essa tarefa. Então, no FTP do projeto, nós temos uma seção de documentação, tá, que traz traduções do handbook em vários idiomas, tá? Uma das traduções disponíveis é a tradução em português do Brasil, que está em desenvolvimento, tá? O Edson Brandi está comandando esse time aí, está fazendo um trabalho muito sério a esse respeito, e o trabalho está bastante avançado, e logo a gente deve ter uma versão do handbook em português do Brasil que facilita bastante a vida de novos usuários, tá? Até que isso aconteça, nós temos a versão em inglês, tá? Aqui na seção de handbook é importante a gente dizer que nós temos diferentes versões do handbook, voltada, por exemplo, para desenvolvedores, para porters, que é o contribuidor que efetivamente adota um porter para si e ajuda a aumentar a coleção de software de terceiro no sistema, e o handbook, que é sem dúvida a primeira opção para quem está ingressando no mundo FreeBSD, tá? Então nós temos aqui diversos formatos, por exemplo, EPUB, HTML, PDF, PostScript e até mesmo TXT, tá? Então é evidente que os tamanhos dos arquivos variam, e aí vai da necessidade do usuário em utilizar o formato que mais se adequa a ele, tá? Então, por exemplo, a versão PDF, que naturalmente deve ser a mais utilizada, ela hoje conta com aproximadamente 700 páginas, tá? Eu baixei aqui para que vocês possam conhecer. Então o trabalho ele se dá desde 95, tá? E aqui a gente pode verificar que a documentação ela traz muita informação relevante, tá? Que vai desde como eu disse anteriormente, da parte histórica do sistema, que é importante que a gente conheça, né? É importante que a gente saiba diferenciar o FreeBSD de outros sistemas que existem, até pelo fato dele ser um descendente direto do Unix original, e saiba diferenciar um sistema operacional de fato completo, né, formado pelo kernel e pelo base system, de outras opções que a gente dispõe, tá? Então aqui a gente tem desde o preâmbulo, né, que é a parte de se fazer o download de um FreeBSD, escolher a arquitetura, escolher o tipo de instalador, até efetivamente o início da instalação, tá? E passando por configuração de rede, instalação de pacotes, utilização de recursos bastante interessantes como Carp, Jails e etc, tá? Então vale muito a pena vocês conhecerem esse material e, na medida do possível, realizarem uma leitura aí na integridade do documento, tá? Na totalidade do documento, perdão. Então, em um dos nossos próximos vídeos, a gente vai trabalhar com o processo de instalação, passo a passo, e para que vocês entendam cada uma das opções, tá? Então, retornando aqui para o site, nós temos a opção de download, né, que nos permite obter o sistema operacional, tá? Mas antes de falar disso, tem um outro ponto importante, que é o link
para coleção de ports, tá? Coleção de ports é uma das maneiras de se instalar software de terceiros no FreeBSD, e hoje ela conta com aproximadamente 33 mil aplicações disponíveis, né? Mais precisamente 32.837. Então, por essa ferramenta aqui, se você eventualmente está pensando em utilizar o sistema, você pode saber se aquele software que você utiliza na sua rotina, no seu cotidiano, está disponível para o sistema, né? E aí tirar essa dúvida de que, será que eu consigo utilizar o sistema? Será que eu consigo adequar minhas necessidades a ele? Enfim, você conhecendo a ferramenta de ports, você pode checar essa informação. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui softwares que normalmente são utilizados. Por exemplo, para os desenvolvedores aí, NetBeans. Então, ele me mostra que o NetBeans está sim disponível, a versão e assim por diante, tá? Por exemplo, o Blender, para quem trabalha com computação gráfica, está disponível também, tá? O Eclipse. Então, o Mercury é o Eclipse. Por aí vai, tá? Qualquer software que você eventualmente utilize, você pode checar antes de instalar o sistema se está disponível, tá? Então, agora indo para a seção de download, é importante aqui a gente observar, como o próprio site nos indica, que é necessário a gente escolher uma arquitetura e uma imagem, tá? Como que isso funciona? Antes da gente falar desse ponto, vamos olhar a versão mais recente aqui, que é a versão 12.0. Ela diz pra gente que nós temos 3 tipos principais de imagens disponíveis, tá? As imagens de instalação, que fundamentalmente são disponibilizadas no formato ISO. Então ela serve para que a gente gere uma mídia de instalação ou utilize em uma ferramenta de virtualização para que a gente faça o que a gente chama de instalação guiada do sistema, tá? É essa que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Por outro lado, nós temos imagens também voltadas para máquinas virtuais, ou seja, se eu disponho de ferramentas de virtualização, e aqui ele diz para a gente quais são os formatos disponíveis e suportados de hypervisors. Então nós temos o formato VHD, que pode ser utilizado em Virtual PC, Hyper-V, Zen e VirtualBox. O formato VMDK, que pode ser usado no VMware. O formato QCOW2, que pode ser utilizado no QEMU e no KVM, e o formato RAW, que pode ser utilizado no Beehive e outros hypervisors que suportem esse tipo de imagem, tá? Particularmente, nós vamos utilizar o VirtualBox, então a gente pode utilizar o VHD, e a gente vai fazer a instalação também em formato ISO, para demonstrar como que a gente faria a instalação em uma máquina real, tá? Em uma máquina, um servidor, por exemplo, tá? Ou no seu laptop, para você utilizar o sistema no dia a dia, como é o meu caso, tá? Além disso, nós temos imagens voltadas para cartão SD, desenvolvidas para cartão SD. Então a gente consegue utilizar aí placas de desenvolvimento, né, dispositivos embarcados que suportam FreeBSD como sistema operacional, tá? Então é uma plataforma bastante usual aí, bastante divulgada hoje em dia, é o Raspberry Pi, tá? Então, inclusive a versão 3, que é a versão que tem sido mais amplamente usada em função da melhor configuração de hardware, é suportada também no FreeBSD, tá? Então é importante dizer que tanto as imagens voltadas a máquinas virtuais como para cartões SD, elas não requerem instalação, elas estão prontas para o boot, tá? Uma vez que você colocou isso no seu Raspberry Pi ou na sua ferramenta de virtualização, o sistema boota imediatamente, e a partir daí você vai configurar de acordo com as suas necessidades, ao passo que a imagem do instalador ela requer a instalação guiada como qualquer outro sistema operacional, tá? Então, como vocês podem ver aí, além do tipo de imagem variam também as arquiteturas, tá? Então, a arquitetura hoje mais comum para a gente, especialmente no Brasil, é a arquitetura MD64, tá? Que contempla aí desde de processadores como o Core 2 Duo, né, até os mais recentes, i7, 9, e toda a CPUs da AMD também, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens. Observem que nós temos imagens com nomes muito próximos que diferenciam-se pelo término em XZ, tá? O XZ é um formato comprimido
que nos permite baixar arquivos aí com maior velocidade, tá? Então eu vou comentar os que não têm a extensão .exe, os que possuem o mesmo nome com a extensão .exe, vocês já sabem que são arquivos compactados e que vão requerer menor tempo de download com relação aos que não possuem essa extensão, tá? Então observem que todos eles iniciam-se com a string FreeBSD2 release AMD64. Então isso quer dizer que nós temos o release mais recente, a versão mais recente para a arquitetura AMD64, e aí tem os tipos de imagens. Então a primeira é a boot only, tá? A boot only, ela é que tipo de imagem? É uma imagem que é bootável, que vai iniciar o seu instalador, mas que no entanto não contém os arquivos de instalação necessários nesse volume, tá? Então ele vai fundamentalmente requerer rede para que você instale o seu sistema operacional. Ela é uma imagem de tamanho menor. No entanto, se você não tiver internet no ambiente que você deseja instalar o FreeBSD, essa não é uma imagem para você, tá? No entanto, se você tem, você pode baixar sem nenhum problema, tá? Você vai baixar uma imagem mais rapidamente e vai instalar o sistema sem problemas, desde que você tenha rede disponível. Disk1.iso. Essa imagem é uma imagem que caberia em um CD e ela contém todos os arquivos necessários para realizar a instalação mínima do FreeBSD. Então ela é uma versão semelhante à boot only, que não exige rede, tá? Tudo que a gente precisa para instalar o FreeBSD na sua instalação padrão está disponível nessa mídia, nesse empacotamento, nesse ISO, tá? É um download um pouco maior, como vocês podem ver, mas é uma versão que resolve grande parte dos problemas. O DVD1 ISO é muito maior do que a Disk1.ISO, né? Então ela contempla todos os arquivos necessários para a instalação e traz para a gente também uma série de pacotes de softwares de terceiro que a gente pode instalar localmente, né? Os pacotes estão nessa distribuição sem a necessidade de acessar a internet, tá? Então se você deseja instalar, por exemplo, servidores, ou o ambiente gráfico, né? Navegador web, leitor de e-mail, leitor de PDF e assim por diante, muito provavelmente os pacotes todos estão aqui e você não precisa de internet para instalar, né? Ou se você tem uma banda de internet aí restrita e não quer utilizar a banda para fazer download de pacotes, é uma opção que pode ser utilizada, tá? O mainstick.img, observem que ele tem o formato IMG, não mais o formato ISO, é uma imagem voltada para dispositivos USB bootáveis, como um pendrive, por exemplo. Então é muito comum hoje que os computadores ou os laptops não acompanhem mais uma mídia ótica como CD ou DVD. Então tem sido cada vez mais usual que a gente tenha dispositivos USB bootáveis para instalar o nosso sistema operacional, e o FreeBSD não é diferente, tá? Então nós temos esse formato para possibilitar esse tipo de recurso. E por fim nós temos o Mini Mainstick, que é uma versão reduzida do Mainstick, que também requer internet para que possa ser utilizado, tá? Então o Mini Mainstick é uma analogia à versão boot only, só que voltada para dispositivos USB bootáveis, tá? O Mainstick também não precisa de rede para ser instalado. O procedimento, pessoal, para gerar a mídia de instalação está todo disponível no FreeBSD Handbook, tá? O formato ISO, acho que não é segredo para ninguém, né? Grande parte dos softwares de gravação já reconhece esse formato nativamente e vai te dar a opção para gerar a mídia. E o formato IMG, você pode utilizar o DD, se você utiliza um sistema Unix-like, ou você pode também utilizar, caso utilize o Windows, uma ferramenta que utiliza o IMG como entrada e o pendrive de destino como saída, vai fazer esse procedimento para você, tá? No entanto, eu indico que vocês utilizem o handbook para ver esse tipo de informação, tá legal? Então, pessoal, esse primeiro vídeo, o objetivo era justamente apresentar para vocês o site de projeto, tá? Para que vocês possam se familiarizar. É uma abordagem
bem superficial sobre o que o site disponibiliza, para que vocês tenham uma noção um pouco mais ampla do que é oferecido aqui. De fato, vocês vão ter que visitar e conhecer o material, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente vai passar pelo processo de instalação, operação básica do sistema, e a gente vai evoluindo conforme o tempo vai passando e conforme vocês forem solicitando aí novos vídeos, novas demonstrações, tá? O objetivo do canal é trazer esse tipo de informação para todo mundo. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.